Shalom, gostaria de compartilhar um Torá muito interessante do Rav Feinger, que eu li faz um tempo, já mais de um mês, no jornalzinho do Edabruto, que ele fala sobre o seguinte. Ele diz, imagina uma pessoa, um homem casado, ele não precisa se lembrar dos erros dele, por quê? Porque não tem nenhum benefício que duas pessoas se lembrem da mesma coisa. Bom, é só para começar com um pouco de humor. Imaginem vocês que estão andando numa floresta, um lugar bonito, as árvores, né, estão lá com as folhas, não sei como fala em português, esqueci a palavra, estão batendo lá, estão dando uma brisa gostosa, o sol está brilhando, está tudo certo, quando de repente, ups, o que aconteceu? Alguém te mandou uma flecha, você foi acertado com uma flecha nas suas costas aqui e tal, na vida ou morte. O que você faz com isso? Isso é uma primeira flecha que te traz dor. É uma coisa que, tipo, não dá pra você evitar. E também não é uma coisa esperada. Que a gente tem que lidar com essa dor. Que pode ser, essa dor, um exemplo, pode ser algum tipo de doença, Deus nos livre, alguma crise familiar, pode ser algum tipo de demissão, a pessoa está já nas últimas, Aleino, Deus nos livre. Enfim, isso é uma grande dor. O segundo passo é o sofrimento. O sofrimento é o que é causado pelas nossas mãos quando a gente tenta cuidar da primeira flecha da forma não correta. Então, depois que a gente recebeu essa primeira flecha, esse primeiro desafio, por assim dizer, a gente está ocupado em pensar quanto a gente é coitado, como isso aconteceu comigo, isso não é justo, a gente está ocupado em, às vezes, se culpar todo mundo, e o que a gente faz é só a gente aumenta o problema. A gente não está resolvendo dele, a gente só está ampliando o potencial problema que a gente tem aqui. Nas nossas vidas, a gente não escolhe qual é a primeira flecha. Ela chega de uma maneira inesperada. Mas o segundo passo, isso sim está nas nossas mãos. Como eu vou reagir conforme a primeira flecha que chegou, o primeiro desafio. E aqui chega a opção da gente escolher se a gente vai ter um Kiev, que é uma dor insuportável, ou um sofrimento que a gente consegue controlar. Então, o que a gente faz? A gente tem uma fórmula aqui, dor versus a negação é igual sofrer. Vamos explicar um pouco mais. Então, nas nossas vidas, a gente às vezes releva os fatos que as coisas desagradáveis nunca vão acontecer com a gente. Por mais que a gente sabe que um dia familiares podem ir embora do mundo, depois dos 120, que alguém vai ter algum tipo de sofrimento, algum tipo de doença, mas a gente sempre pensa que comigo isso nunca vai acontecer. Esses tipos de problemas, talvez com um vizinho daqui, com um conhecido dali, mas comigo não. E quando chega o desafio e pega a pessoa de surpresa, que é quando a realidade ela vem em contra do que eu estou esperando, diz o Rav Feinger, isso é a flecha. E como você vai reagir, o quanto você vai negar o desafio é o que vai fazer a pessoa sofrer. Então a gente aprende daqui, ele até traz um nome de um professor da Universidade de Ohio, que traz essa fórmula, que ele falou que o sofrimento, um professor na área de psicologia, posso trazer o nome, como ele escreve, é o professor Dr. Christian Naff, não sei como fala, do Departamento de Psicologia Educacional na Universidade de Ohio, para ter exatamente quem falou. E ela explica isso, que a ideia é o seguinte, a ideia do sofrimento é uma comparação simples de quanto a realidade enfrenta as suas perspectivas que você tinha, quando você nega essa realidade. Então, o quanto a pessoa recebe a primeira flecha, o quanto ela atira sobre ela a segunda. Então, Bezrat Hashem, que a gente saiba que coisas inesperadas acontecem, obviamente que tudo vai jogar, tudo com a supervisão divina tem algum propósito, às vezes a gente entende, às vezes não, mas é tudo medulhaco, correto.
Então, se vier algum desafio, Bezrat Hashem, que a gente possa controlar o potencial da dor, que isso é uma coisa inevitável, mas o quanto a gente vai sofrer disso está nas nossas mãos. Shabbat Shalom e até a próxima.